O mundo sempre vai te tratar da forma que você se apresenta. Isso é uma lição para a vida e eu acho que depois desse vídeo vai explodir a sua mente. Vou contar para vocês um pouquinho de como foi a minha adolescência. Eu era uma menina muito franzininha, muito magrinha, tinha os dentes muito feios, muito tortos. A condição financeira do meu pai era uma condição muito difícil. Eu nunca passei fome, mas eu passei bastante necessidade de algumas coisas. E se tem uma raça que é ruim e é meio sádica, é o tal do adolescente, né? Grupos de adolescentes fazem coisas que a maioria das vezes alguns adultos não fazem, mas adolescentes eles gostam de ser cruéis e eles eram bem cruéis comigo. Eu me vestia mal porque eu não tinha condições de comprar roupa, meu pai não tinha condições de comprar roupa pra mim. Eu tinha muita doação, eu tinha roupas de doação, perfume. Eu usava aquelas amostrinhas, lembra da Avon, da Natura, que dava aquelas amostras? Era isso. Eu passei minha adolescência toda sem ter um perfume sequer. Eu ia pra escola, que era no centro da cidade, de chinelo. A calça que eu usava era a calça que as minhas irmãs já tinham usado, que às vezes ela tava bem esgaçada, às vezes com o zíper estourado, e eu tinha que pegar minha camiseta e jogar por cima, pra ninguém ver que o zíper tava com problema. Ou colocar um negocinho de baixo ali do zíper pra ele não descer. Se você já passou por isso, você sabe do que eu tô falando. Então eu era massacrada. Teve uma vez que que meu pai, depois de muito, conseguiu comprar uma calça pra mim, que uma loja tava fazendo queima de estoque. E quando eu cheguei, eu entrei no portão da escola, como eu só ia muito mal arrumada pra escola, sempre limpa, mas bem mal arrumada, as pessoas foram pra janela e começaram a bater palma. Era um tipo de humilhação, né? Tipo, até que enfim ela veio com uma calça nova, com uma roupa nova. Foi a primeira vez que eu coloquei minha camisa por dentro do uniforme, assim, da calça, porque eu podia mostrar a calça inteira. Ela não tinha nenhum preguinho, nenhum araminho ali de baixo, pra não descer, nenhum palitinho. Essas coisas que só quem passou sabe. E aí, quando eu comecei a trabalhar, eu já tava comecei a fazer um dinheirinho, eu já tava com uns 15, 16 anos. Eu, antes disso, fazia algumas coisas, mas não dava pra eu comprar minhas coisinhas direito. E aí, a primeira coisa que eu pedi pro meu pai colocar em mim é meu aparelho. Ele teve que vender umas coisas pra poder colocar, porque na época era muito caro. E aí, eu comecei a comprar minhas coisinhas. Mas antes disso, na época ainda eu lembro que os meninos não tinham interesse por mim porque eu era estranha. Eu era mal arrumada. Eu tinha os dentes todos tortos, eu era muito magra, não tinha nenhuma coxa, era uma canela, um joelho, outra canela. Eu era compridona e meio desengonçada. Eu acho que toda mulher que é mais alta, se é muito magra, a gente se sente meio desengonçada, né? Enquanto as meninas que são baixinhas, elas são mais ajeitadas. Inclusive, eu já quis ser baixinha. Eu conto isso pra vocês, se vocês quiserem, da história, porque é muita história. E aí, eu comecei a ganhar meu dinheirinho, como na época que eu não tinha nada. As meninas não queriam ser minhas amigas porque eu era esquisita e ninguém gosta de menina esquisita, eu não tinha nada a oferecer. E os meninos, eles se tornaram meus amigos, porque eles não tinham interesse em mim e eu podia fazer a ponte entre ele e as outras meninas. Mas nesse processo, eu comecei a observar as pessoas, eu sou muito observadora. Eu fui criada no meio de meninos, de primos, e eu entendi como a cabeça de homem pensava, como eles pensavam. E as meninas, eu achava elas muito fúteis. Existia um desdém da parte das meninas para comigo. E os meninos, eles faziam um pouco caso, mas eles, tipo assim, eles me viam como brother. E nisso, eu comecei a trabalhar e me cuidar. Então, quando eu comecei a ficar mais bonitinha, comprar minhas coisinhas, minhas roupinhas, eu já sabia como a mente das pessoas funcionava. Porque eu tinha passado muito tempo nos bastidores, observando que as pessoas te tratam pelo aquilo que você aparenta ser. O tempo passou, eu fui ficando mais bonitinha, mais ajeitada, comecei a chamar a atenção, porque lembre-se, eu não tinha uma aparência que atraía. Então eu comecei a entender como as pessoas pensavam e eu comecei a ser aquilo que as pessoas gostariam que eu fosse, ou aquilo que o mundo aceita de você. E eu fui fingindo até eu me tornar. Eu fui apresentando o ser e me tornei uma pessoa mais confiante. Eu nem era mais bonita, a única coisa que tinha mudado em mim é porque eu tinha colocado um aparelho e melhorei um pouquinho as minhas roupas. Mas eu sabia como as pessoas pensavam e eu fui socialmente aceita. E aí eu me tornei uma pessoa interessante. E quando as pessoas te acham interessante,
Elas acham que você tem algo a oferecer a elas. E é vantagem ser sua amiga. E é vantagem estar do teu lado. E é vantagem sair com você de mão dada. Por isso que eu falo pra vocês, não importa o quanto vocês sejam belas, se vocês não entenderem como funciona o jogo, você não vai chegar a lugar nenhum. As pessoas se importam com o que elas veem de você, o que aparenta ser. Como eu disse, eu fingi muito tempo até eu me tornar alguém de fato confiante, porque eu já sabia como as pessoas pensavam, o que eu precisava fazer, como funcionava o mundo. E é o que muitas de vocês não sabem. Vocês não sabem quem vocês são, quem vocês têm que ser, porque eu sabia quem eu era, é quem eu sou até hoje. Sabe o que mudou daquela época que eu não tinha um estereótipo adequado para hoje? Nada, só a minha aparência mudou. Eu sou a mesma pessoa. Então, quando eu vejo certas pessoas me dando importância, eu falo, isso é só pela minha aparência, pelo que vocês veem de mim. E a aparência, eu não estou falando só aparência física, a forma que eu me imponho, o que eu aceito, o que eu não aceito, porque as pessoas fazem com a gente o que nós permitimos. Entenda que até um certo ano eu era tratada de uma forma, do meio do ano para lá eu fui tratada de outra, porque a minha forma de me impor mudou. E tudo muda. Você finge e você faz com que as pessoas acreditem em você. E, na verdade, eu acreditava em mim, né? Eu comecei a fingir, acreditar no meu potencial, e isso ficou uma coisa tão exacerbada que transbordava, e as pessoas compraram essa ideia. E isso eu fingi até eu me tornar. Eu entendi como as coisas funcionavam. Eu, por dentro, continuei a mesma. Mas tudo mudou na minha vida. Tudo mudou. Talvez você precise fazer isso. Entenda o jogo. Entenda como as coisas funcionam. Vou falar pra vocês no próximo vídeo, vou gravar agora, falando da futilidade masculina.